pessoal, como a gente falou dos recursos naturais, é importante que a gente mencione que esses recursos naturais são recursos energéticos, ou seja, recursos que potencializam atividades das mais diversas dentro do contexto de produtividade, de geração de bens, de serviços, né, que movimentam a economia global. Não só a economia, mas como também permite, né, que diversas atividades aconteçam, né, que a gente consiga atender à necessidade e à satisfação humana por meio desses recursos energéticos. Porém, esses recursos muitas vezes vão ocasionar impactos ambientais e por isso devem ser trabalhados, né? Ao identificar um recurso energético, trabalhar com um recurso energético, é importante que a gente consiga identificar e mensurar os impactos causados ao meio ambiente. Bom, então como eu tinha falado, dentro de uma paisagem natural, se a gente pega aqui e consegue caracterizar esse espaço como um meio ambiente natural, como um espaço, né, com vários recursos ou com vários fatores químicos, físicos e biológicos interagindo entre si, a gente consegue perceber a presença da vegetação, da água, né, do recurso hídrico, da luminosidade, que é uma das fontes energéticas também. E a gente consegue ver aqui, observando essa paisagem, né, vocês conseguem identificar os recursos energéticos disponíveis? A gente poderia dizer, né, que um dos recursos energéticos seria a luminosidade, né, a luz solar, mas essas montanhas elas podem ser fontes de recursos naturais como os minérios, vários tipos de minérios que a gente extrai desses ambientes, geralmente montes, né, morros ou algumas dessas estruturas geológicas que compreendem uma paisagem geográfica e que podem ser retirados recursos energéticos. E aí, pessoal, eu pontuo para vocês alguns dos recursos energéticos que a gente tem. O que são esses recursos energéticos? Que podem ser utilizados como fonte de energia. E muitos deles são não renováveis, então a gente precisa frear um pouco o uso, e tem os recursos renováveis que a gente precisa utilizar com mais frequência porque eles vão se renovar ao longo do tempo. Então a gente tem o carvão mineral, a gente tem o petróleo, né, a gente tem o gás natural, a água como recurso renovável, né, o vento, a energia solar, as próprias espécies, a madeira, as plantas, né, tudo isso entra como recurso energético importante para atender as necessidades industriais, sociais, né, do ser humano. E aí aqui a gente consegue ver que o crescimento industrial está muito atrelado ao uso desses recursos energéticos. Então a gente pode ver, por um lado, os recursos energéticos não renováveis, a gente já viu sobre os recursos naturais não renováveis, que são, propriamente dito, esses recursos energéticos. Então a gente consegue ver, por exemplo, o petróleo, o gás natural, né, a fonte energética nuclear, né, a energia nuclear, que também é utilizada, tem a geotérmica, que é aquela que vem proveniente da energia do fundo da Terra, da temperatura do núcleo da Terra, né, e nós temos aqui, em contrapartida, algumas energias que são renováveis, como essa geotérmica, né? Ela vem do aquecimento do núcleo da Terra. Nós temos a energia eólica, solar, né? Então todas essas são provenientes de fontes renováveis e são importantes para caracterizar a sociedade, né, o ambiente onde a gente extrai esses recursos. Então, ciência do ambiente é estudar esses recursos disponíveis para que a gente possa dar os possíveis usos, mas que principalmente a gente consiga achar alternativas para minimizar tanto o uso quanto os impactos causados por estes recursos. E aí nós temos alguns recursos energéticos que são provenientes de fontes não renováveis, né? Por exemplo, antigamente nós usávamos a tração animal. Então, o animal era a fonte energética. Ele que movimentava o arado, ele que movimentava as máquinas. Não tinha consumo, por exemplo, de combustíveis fósseis. Com o passar do tempo, com o avanço das tecnologias, começaram a surgir os veículos que queimam combustíveis fósseis. Por praticidade, por facilidade, né, por várias condições de melhoria de transporte, você tirava a força animal e usava a tração motora, né? E aí, esses combustíveis fósseis queimando, eles liberam gases para a atmosfera. E hoje a nossa tendência ambiental sustentável que a gente precisa buscar é o uso dos combustíveis bioenergéticos, provenientes, né, muitas vezes de vegetais, que são convertidos em biodiesel, né, biocombustível, e são utilizados aí para alimentar motores e não emitem os gases poluentes para a atmosfera. Nós temos as fontes, então, mais uma vez,
Fontes energéticas renováveis. Então, nós temos as espécies, nós temos a água, né, nós temos o sol, nós temos o vento, né, nós temos as ondas, né, que também produzem energia, nós temos o núcleo da Terra, que também produz energia. Fontes não renováveis, né, de energia. Nós temos o petróleo, que queima e emite gases tóxicos para a atmosfera, o gás natural, o carvão mineral e a energia nuclear são os principais exemplos de fontes não renováveis de energia. E dentro da cadeia energética, a gente trabalha o ciclo daquele recurso, daquela fonte energética, certo? Então, geralmente a gente tem uma energia primária, né? Por exemplo, a água é uma energia primária, o sol é uma energia primária. Ele é transformado, ele é convertido na energia secundária, né? Que é a força da hidrelétrica lá, que é uma potência da hidrelétrica, né? Proveniente da água, certo? E vai ter o consumo final. Então, a gente está utilizando um recurso ali para poder atender às nossas necessidades. Bom, nós temos o petróleo como energia primária, né? Ele sofre uma transformação, é transformado no combustível fóssil e tem o consumo final liberando gases tóxicos para a atmosfera. E a matriz energética mundial, no ano de 2018, ela estava prevista, né? Mostrando aqui para vocês como que estava. 2018 não está tão longe aí, né? A gente consegue ter um panorama, são os dados mais atuais que a gente tem. Infelizmente, os combustíveis fósseis são os mais utilizados no mundo até hoje. São combustíveis que a gente precisa diminuir o uso porque eles são não renováveis, eles vão acabar, certo? O carvão mineral com 26,9%, petróleo e seus derivados é o mais utilizado, 31,5%, enquanto o gás natural ocupa aí a terceira colocação com 22,8%. E os outros, que representam alternativas de fontes renováveis, ainda têm pouco uso, né? Como a hidráulica e a proveniente de biomassa. A gente precisa potencializar essas formas de matriz energética, assim como tem crescido muito o uso do resíduo como fonte energética. Tem muitos artigos e trabalhos mostrando, né, converter o lixo em energia, tem crescido muito. Pode ser também utilizado o resíduo de suinocultura, né, da produção do porco. Ele também pode ser usado como combustível, como energia, né? Então é uma bioenergia proveniente aí, de produtos que não são tóxicos para a natureza. E aí, a matriz energética brasileira, anteriormente a gente viu a matriz energética mundial. A brasileira também está muito parecida com a matriz energética mundial, que utiliza muito petróleo e seus derivados, mas o carvão mineral, a energia nuclear, né, e o gás natural, eles são menos utilizados do que a matriz energética mundial. A gente vê um destaque para os derivados de cana-de-açúcar, né, que é uma fonte renovável. A gente tem problemas de extração e queima de cana-de-açúcar? Temos também, mas é uma opção porque é um biodiesel, é um biocombustível, tá? É uma fonte bioenergética aí que a gente utiliza. Hidráulica, porque o nosso país ele é riquíssimo, né, em água, é um país que tem muita água, então tem um potencial hidráulico muito grande que é explorado, né? E nós temos também que o uso de lenha e carvão aqui ocupa aí cerca de 8% das fontes utilizáveis, certo? As fontes, então, renováveis, elas vêm crescendo no nosso país e isso é importante que cada vez mais elas sejam disseminadas para que os seus usos sejam sempre cada vez mais constantes. E aqui, pessoal, só para caracterizar, ficou um pouco pequeno, mas dá para a gente caracterizar para vocês, é a comparação da fonte renovável, que está representado de verde, e o não renovável, que está representado de vermelho. Então, o primeiro aqui, a primeira coluna, está mostrando no mundo 14% de fonte energética renovável, com 86% de não renovável. Se a gente for olhar no Brasil, é um panorama interessante, porque 46% é proveniente de fontes renováveis. Isso porque a gente tem um grande potencial hídrico e nós também temos grandes áreas para o plantio, principalmente aí da cana-de-açúcar, que fornece um potencial bioenergético muito importante para o nosso país. Bom, esse quadro, que também está no material didático de vocês, ele representa as vantagens e as desvantagens dos recursos renováveis. Então, usar os recursos renováveis, cana-de-açúcar, né, ou energia solar,
a energia eólica. Quais são as vantagens e desvantagens, né? Vou citar algumas delas, mas tem tudo isso no material didático de vocês. As vantagens é que elas são renováveis, né? Então, as suas reservas vão se renovando ao longo do tempo, né? Provocam menos impactos ambientais do que utilizar aquelas não renováveis, né? Oferecem menos riscos de acidente quando comparados, por exemplo, à energia nuclear, que oferece muito mais chance de acidentes, e diminui a dependência da sociedade em relação ao uso dos combustíveis fósseis. É uma alternativa sustentável e interessante para o uso dos produtos. E já as desvantagens consistem, né? O uso das fontes renováveis ainda não é feito em larga escala, infelizmente, não é feito porque ele não é tão disseminado, né? Precisa ser trabalhado e depende muito de avanço tecnológico para que seja viável economicamente, certo? O uso da biomassa ela gera impactos ambientais, visto que é necessário que haja desflorestamento de algumas áreas para você plantar outras, né? Então, por exemplo, eu quero plantar girassol para fazer óleo de girassol para produzir o biodiesel. Eu vou precisar abrir uma nova área para plantar girassol para que eu tenha o biodiesel. Então, causa um impacto aí de abertura de novas áreas, certo? E o uso da hidroeletricidade, por exemplo, provoca danos ao solo que, uma vez que são erodidos, impactam toda uma região, né? Além da parte da desapropriação, da retirada de espécies de animais. Então, tem vantagens, a gente precisa optar por elas, porque as outras fontes não são renováveis, mas a gente precisa trabalhar em cima das desvantagens e buscar alternativas e soluções viáveis. E aí, olha só, quais são as vantagens dos não renováveis? Existe vantagem de usar o não renovável? Existe também. São de fácil implementação e manutenção, porque já são conhecidos, né? Então, por isso que eles são utilizados com grande frequência. Possuem um alto rendimento energético, eles têm um rendimento muito maior, só que eles causam impactos ambientais. Eles são maléficos para o meio ambiente. A gente está extraindo um recurso que a gente não vai ter mais disponível durante o tempo, certo? Então, o uso gera muito emprego, tá? Desses recursos não renováveis, melhora a economia de alguns locais, mas o mau uso e a má exploração vai causar acidentes, desastres, né? E aí são muito nocivos à saúde humana e também à qualidade ambiental. Mais uma vez, alguns exemplos aqui eu coloquei da energia proveniente de biomassa, que é a que eu produzo, por exemplo, com a cana-de-açúcar, hidrelétrica através da água, eólica do vento, solar através do sol, a geotérmica, que é do calor do núcleo da Terra, né? E a maremotriz, que é da onda, né? A energia causada pelo impacto da onda também tem sido muito utilizada, da maré no caso, certo? E as fontes não renováveis, carvão, gás natural, energia nuclear e petróleo, né? A gente precisa abordar muito isso quando a gente vai falar sobre a ciência do meio ambiente de forma geral, que englobam muitos fatores que interagem com o meio ambiente. Bom, e aí, para a gente refletir um pouco, para a gente pensar um pouco no que a gente está falando sobre os recursos, qual fonte energética você usa em seu dia a dia? Tenta pensar em pelo menos 3 fontes energéticas que vocês usam no dia a dia. Isso é para parar, para refletir um pouco, certo? Bom, pessoal, então com essa reflexão final, é importante vocês pensarem em tudo que vocês fazem uso, todos os materiais, os alimentos, as fontes energéticas e começarem a pontuar se vocês estão utilizando fontes de energias renováveis ou se estão utilizando mais as de não renováveis. E aí, como profissionais que estão estudando uma área ambiental, né, que estão estudando a ciência do ambiente, busque sempre trabalhar com essas alternativas e essas fontes energéticas mais sustentáveis para o nosso ambiente.